sobre os 4 pilares da transição de carreira. O que de fato é necessário para que você faça a sua transição de carreira, certo? Então, existem 4 pilares essenciais e eu vou discorrer para vocês, para que vocês possam entender o que é necessário para que você faça a sua transição de carreira, tá bom? Então, para a gente começar, inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esses 4 pilares é exatamente o que eu uso dentro da minha mentoria, tá? Eu descorro essa mentoria dessa forma, para que você possa, de fato, ter ali a base para você fazer a sua transição de forma segura e planejada, tá? Então, esses 4 pilares, eles são pilares essenciais. O que é algo essencial? É algo que é importante, que não pode faltar. Porque se faltar um desses 4 pilares, com certeza você vai ficar paralisada em alguma etapa da sua transição de carreira, tá? Então, vamos lá. O primeiro pilar é o autoconhecimento. O autoconhecimento hoje é considerado uma das maiores competências exigidas para o mercado de trabalho. O autoconhecimento, ele te leva a um aprofundamento, não apenas sobre você, é claro que é sobre você, mas vai te ampliar a sua visão do todo, a sua visão de como você se relaciona com as situações, com pessoas, diante de circunstâncias, de desafios. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para todas as áreas da nossa vida. Você quer melhorar o seu relacionamento pessoal? Invista em autoconhecimento. Você quer fazer uma transição de carreira, mudar de emprego, empreender? O autoconhecimento, ele é a base. O autoconhecimento hoje, ele já é exigido dentro do currículo escolar. A BNCC, que é a Base Nacional, ela exige que os professores levem os seus alunos a, a desenvolverem, a desenvolverem o autoconhecimento e o autocuidado. Porque se eles tiverem essa competência bem desenvolvida, ao longo da educação básica, eles terão possibilidades de se relacionar melhor, de arrumar um bom emprego, de ter a base para que eles possam se relacionar diante dos desafios. Então, o autoconhecimento não é uma exigência apenas do mercado corporativo, mas ele já está pronto, já está colocado na base nacional. Então, a gente tem que pensar que o autoconhecimento ele precisa ser trabalhado desde a infância. Mas a gente não tem essa cultura. De uns anos para cá é que veio se falando muito em autoconhecimento. Psicólogos utilizam o autoconhecimento para ajudar seus pacientes e foi muito difundido pelos coaches do Brasil afora, do mundo todo, que veio falando de autoconhecimento. Então, isso que agora você vê aí como um modismo, né? Podemos dizer assim, o autoconhecimento, ele é fundamental. Você vai para uma entrevista de trabalho, aquele entrevistador, ele vai avaliar o seu nível de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, eu posso dizer com certeza, é a base para que você venha, de fato, fazer uma transição de carreira de forma segura e planejada, certo? Gente, vou precisar beber muita água hoje, porque a voz está terrível aqui.
Então, vamos continuar aqui. Eu não sei o que você sabe sobre autoconhecimento. Tem muitas pessoas que, eu não preciso de autoconhecimento, e acha que se autoconhece, e quando, na verdade, não se conhece. Dentro da transição de carreira, nós trabalhamos o perfil comportamental para identificar o seu perfil comportamental, aquilo que de fato é, está em evidência em você. Se você tem um perfil mais dominante ou mais influente, estável ou até mesmo analítico. Então, através do autoconhecimento, nós conseguimos identificar qual é o seu verdadeiro perfil, seus pontos fortes, seus pontos de melhorias, o seu perfil de liderança. Dentro do autoconhecimento, a gente consegue avaliar suas forças pessoais, as suas linguagens, que tipo de linguagem você consegue se relacionar. A gente consegue ver os seus motivadores de carreira, sabe? As suas âncoras de carreira, aquilo que faz com que você esteja onde você está e, de fato, você consiga se identificar. Então, o autoconhecimento é uma grande oportunidade. Se você ainda não passou por um processo de autoconhecimento e está aí insatisfeita profissionalmente e quer vencer essa insatisfação, comece pelo autoconhecimento. Ele é a base para que você, de fato, você consiga resgatar a sua autoconfiança, a sua autoestima. Você melhora a sua comunicação, você melhora os seus relacionamentos, você se torna mais flexível com o autoconhecimento, certo? Então, por isso que é importante que você valorize essa competência. Eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes. Elas são inteligentes, intelectualmente. Porém, elas não têm inteligência emocional, elas não têm inteligência de relacional, elas não sabem se relacionar. Elas não têm inteligência de comunicação, de saber se comunicar. E isso tudo está embutido dentro do autoconhecimento. Por que que muitas pessoas elas são demitidas das empresas? Elas não são demitidas pela falta de incompetência técnica. Na grande maioria das vezes, é por falta de competência relacional, por falta de competência comportamental. Grande parte, já existe estatísticas que falam disso, que as pessoas elas são demitidas pelos seus comportamentos. E você quer melhorar o teu comportamento, você quer melhorar as suas atitudes, você quer se aprofundar nos teus sentimentos, o autoconhecimento é a chave para isso. É a chave para você ir para o próximo nível, tanto de forma pessoal quanto de forma profissional, certo? Então, vamos dar mais uma continuada aqui. Com o autoconhecimento, você vai conseguir saber o que tem contra e a favor da sua realização. Você vai perceber, de fato, o que está faltando para você conseguir alcançar o objetivo que você quer, seja ele profissional ou seja ele de ordem pessoal, tá? Então, com o autoconhecimento, você consegue identificar a sua real motivação, o que te faz acordar de manhã e caminhar e levantar e ir trabalhar. Você vai conhecer os seus verdadeiros motivadores. Olha como que é profundo você conhecer e saber sobre autoconhecimento.
Porque eu não só responde, só não tem a ver com você, mas está relacionado com tudo que está à sua volta. Então, o autoconhecimento, ele é assim, é a abertura de chave para você avançar em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. E aí, quando você descobre a sua motivação, você vai saber exatamente quem você é. Com autoconhecimento, a gente consegue trabalhar a sua identidade pessoal, profissional e até mesmo a espiritual, certo? Então, assim, você vai identificar quem é você, quais são os seus valores, a sua missão nessa vida, o seu propósito, a sua visão de futuro. Você vai conseguir decifrar qual é a sua visão de futuro, o que você quer de fato para a sua vida. Então, por isso a importância de você, se você quer uma mentoria para a transição de carreira, o autoconhecimento, ele é a base. Ele é a base que vai te dar a sustentação para você caminhar rumo ao seu objetivo. Com ele, você vai conseguir identificar a fundo os seus pensamentos, a forma como você se comporta. Você vai identificar seus pensamentos, que tipo de mentalidade você mais utiliza, se é uma mentalidade fixa ou se é uma mentalidade de crescimento, tá? Você vai conseguir honrar os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons, e além de você honrar, você vai resgatar esses dons que muitas das vezes eles estão ali paralisados, né? Você não consegue, você está ali naquele sentimento de insatisfação, de vazio, e não consegue nem ir para frente nem ir para trás na sua carreira. E o autoconhecimento, ele é o caminho, é a jornada que você precisa para você ir para um próximo nível, para você avançar, tá bom? Deixa eu beber essa água aqui. Então, continuando aqui, o autoconhecimento, conforme mesmo eu já falei, ele fortalece a sua autoconfiança e a sua autoestima. Se você está aí com a sua autoestima em baixa, perdeu a sua autoconfiança, não acredita mais que você é capaz, está tanto tempo nesse trabalho que não consegue nem ter mais perspectiva. O autoconhecimento, ele vai ajudar a resgatar a sua autoconfiança e a sua autoestima. Ele aperfeiçoa a sua produtividade. Se você está se sentindo improdutiva, o autoconhecimento, ele vai levantar, ele vai aumentar a sua capacidade de agir, a sua capacidade de proatividade, tá? Então, por isso que é importante você reconhecer essa competência na sua vida. E tem pessoas que querem pular etapas, elas querem realizar, elas querem planejar, mas elas não querem passar pelo autoconhecimento primeiro. O autoconhecimento, muitas das vezes, ele traz um confronto, porque é nós nos olhando diante das nossas próprias dificuldades. Então, por isso que você precisa acelerar esse processo do autoconhecimento e não ter medo de passar por ele, porque ele vai ser assim o descortinar de muitas coisas na sua vida que você não entendia, e com o autoconhecimento você passa a compreender. Então, por isso que eu faço questão de, nas minhas mentorias, eu utilizo o autoconhecimento
para acelerar o teu processo, para te levar ao mais profundo possível, para resgatar a tua autoconfiança e levar você para o próximo nível. É disso que eu estou falando. E ele auxilia também na capacidade de você tomar decisões, tá? Então, por isso que você precisa valorizar o autoconhecimento. Como eu disse, melhora a produtividade também e ajuda no estabelecimento das relações. Grande parte das pessoas que elas têm dificuldades de se relacionar, seja de ordem pessoal ou até profissional, é por falta de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a sustentação dos relacionamentos, porque você se torna mais flexível com o autoconhecimento. Eu lembro que quando eu comecei nesse processo de desenvolvimento pessoal, e eu comecei realmente assim a mergulhar em tudo aquilo que me incomodava, em tudo aquilo que estava me fazendo paralisar. E eu comecei a buscar a causa, da causa eu comecei a entender os sintomas, o que eu estava passando, e daí eu fui direto para as soluções. Eu busquei as soluções. E com essas soluções eu consegui avançar e transpor e chegar onde eu cheguei. Por isso que eu falo para vocês que a importância de você valorizar o autoconhecimento. Para que essa história de achar que é modinha, que é clichê, que esses coaches que ficam falando de autoconhecimento. Se você não sabe o que é, não julgue, porque você está perdendo uma grande oportunidade de você aprofundar e realmente sair das insatisfações que você tem na sua vida, seja de ordem pessoal e ordem profissional. Então, tem muitas coisas na sua vida que está refletindo hoje na vida profissional que não tem relação com a profissional. Tem a ver com a falta do autoconhecimento que você não desenvolveu lá na adolescência, na infância. E você precisa saber dessas questões para que você entenda a causa e consiga encontrar respostas para aquilo que está te impedindo você de avançar. Tá bom? Outra coisa também, o autoconhecimento, ele ajuda você a lidar com o seu medo. Os seus variados tipos de medos. Eu não sei qual é o medo que você tem. O medo de largar esse emprego, a trocar o certo pelo duvidoso, o medo de arriscar, o medo de passar por uma entrevista, o medo de achar que não tem um currículo adequado, sabe? E quantos medos você vai acumulando dentro de você que te impede você de avançar. Então, quando você desenvolve através de ferramentas o autoconhecimento, você vai conseguir levantar e começar a agir, certo? Agora, antes mesmo de você começar a agir, existe uma segunda etapa. Uma segunda etapa que vai começar a abrir o seu caminho, que é o segundo pilar. Não adianta você entrar num processo de autoconhecimento, de buscar as suas causas, os sintomas, você identificar isso e ir logo de cara agindo, sem você passar pelo segundo pilar, que é o planejamento. É melhor que você gaste mais tempo no seu planejamento, porque quando você for partir para a ação, você, de fato, você vai avançar muito mais rápido. E eu não estou falando aqui da velocidade, eu estou falando da direção. Então, o segundo pilar fundamental para você fazer uma transição de carreira é o planejamento.
O planejamento, ele é a ação que antecede todas as ações que você vai fazer, tá? E quando você faz um planejamento de forma adequada, específica, detalhada, você não apenas vai ficar com o foco no seu objetivo final, mas você vai conseguir elaborar as etapas, que são o quê? As metas, as paradas que você vai dar para chegar ao objetivo final. E muitas pessoas, elas têm essa dificuldade, a dificuldade de montar um planejamento. Então, o planejamento, ele vai possibilitar você organizar as informações. As informações anteriores, para deixar viável a sua jornada. Então, quando você começa a pensar cada informação através de um processo de autoconhecimento, você vai fazendo o levantamento dessas informações. E aí você consegue separar o que é vida pessoal, o que é vida profissional, o que é vida espiritual, o que é lazer, o que é estudo. Enfim, você vai dissecando as áreas da sua vida. E aí, a partir disso, você vai montar o quê? Você vai montar um alinhamento. Dentro do planejamento, você vai conseguir fazer esse alinhamento. O alinhamento das áreas, o alinhamento das metas, o alinhamento dos seus objetivos, o alinhamento do seu estado atual com o seu estado desejado. E quando você faz esse alinhamento, alinhamento de valores, alinhamento de pensamentos, de sentimentos, você vai alinhando tudo isso. E dentro do planejamento, você tendo isso tudo muito bem claro, muito bem definido, e para cada área dessa você montar um plano de ação, fica muito mais fácil de você se desenvolver, certo? Então, com o planejamento, você consegue criar um mapa. Um mapa de quê, gente? Um mapa das tarefas a serem executadas. Então, é importante que você consiga, literalmente, é você pegar o seu alvo e destrinchar ele, fatiar ele em várias etapas. E quando você faz isso, você facilita a tua vida, porque aquilo que parecia ser tão distante, com um planejamento eficaz, você vai começar a se sentir motivada para a execução. Só que existem pessoas que se prendem no planejamento. Elas planejam de uma maneira tão, tão excelente que elas se perdem no planejamento e elas não saem dali. Eu conheço muitas pessoas que não saem do planejamento. Elas têm um plano mirabolante, elas têm ideias mirabolantes, mas elas não conseguem tirar do papel. E não adianta nada você ter um plano lindo, maravilhoso, todo desenhado no papel, se você não consegue tirar esse plano do papel. Quiçá da mente, porque tem pessoas que nem da mente tira. Elas ficam com as ideias ali todas presas na cabeça e elas não conseguem descer essas ideias para o papel. Certo? Então, existem algumas perguntas que a gente pode fazer para ajudar você a chegar no seu planejamento ideal, naquilo que de fato você precisa. E as perguntas, vou citar só algumas delas aqui, tá? Por exemplo, quais são as etapas que encontrarei nessa jornada? Então, quando você pensa
no seu resultado final, não é uma jornada sem parada. É como se você sai daqui e vai para São Paulo. Você pode fazer uma viagem de uma vez só, ir de carro e não parar em lugar nenhum, como você pode ir fazendo paradas. Até para que você reponha a sua energia, é o ideal que você dê uma parada, você coma alguma coisa, você vai com alguém, né? Você vai parando, conversando, e ali você vai mensurando cada parada dessa. Você vai vendo as evidências que aquilo está sendo, que está acontecendo na sua vida. Então, é pensar nas etapas para que você chegue ao seu resultado final. Outra pergunta: quais são todas as pendências que preciso resolver? Você está diante de um desafio, de um objetivo que você quer alcançar, porém, no meio do caminho, você olha para trás e você vê quantas pendências você tem. Quando você faz um plano de ação, um planejamento, é importante que você veja as pendências que você tem, aquilo que você precisa resolver, até mesmo antes de você montar o seu plano de ação, para que nada venha atrapalhar você de caminhar junto ao seu objetivo, certo? Então, assim, qual o peso? Outra pergunta: qual o peso e importância de cada uma dessas pendências? Quando você olha para essas pendências, você bota uma ordem de prioridades, você consegue colocar um peso em cada uma daquilo que você precisa de fato resolver para você caminhar rumo ao seu objetivo principal. Então, através de uma metodologia de perguntas, você pode chegar as suas respostas. Só que existem perguntas elaboradas, perguntas direcionadas para que você consiga fazer isso. Dentro de um processo de mentoria, dentro do meu processo de mentoria, você consegue ter um arsenal de perguntas para diversas situações. E essas perguntas vai fazer você chegar às respostas mais assertivas possíveis. E isso vai te dar o quê? Segurança de você avançar, de você, de fato, conseguir caminhar para aquilo que você quer. Ok? Vamos seguir agora. E como eu vou... Outra pergunta. Como eu vou controlar a realização dessas pendências? O que eu consigo delegar? Então, quando você começa a elaborar um plano de ação, você vai seguindo junto com um passo a passo. O planejamento é a etapa que talvez você perca mais tempo, porque quando você elabora um bom plano de ação, você minimiza as dificuldades, os obstáculos, você minimiza, inclusive, a sua desmotivação. Por isso que é importante que você elabore um plano muito bem detalhado, para você chegar à etapa que você quer, para você chegar a cada meta e em cada meta você concluir e chegar ao seu resultado final. Então, o planejamento é o segundo pilar mais importante para uma transição de carreira, tá bom? Agora nós vamos para o terceiro pilar, que eu considero, né, um dos mais importantes, não desprezando o primeiro, nem o segundo e nem o último, mas sem ele você não consegue concretizar nada, que é o quê? A ação. Existe até o livro do Paulo Vieira que fala o poder da ação. O poder da ação, a ação ela transforma, a ação te leva ao teu resultado, a ação te motiva, a ação te tira da inércia. A ação, ela faz você executar cada detalhe do seu plano. É impossível você chegar a um resultado sem uma ação. É impossível. É necessário você colocar a mão na massa.
Eu chamo esse pilar de mão na massa. Não tem como você querer fazer um bolo sem você botar a mão na massa. Por exemplo, você quer fazer um pão, é preciso botar a mão na massa. Para fazer um bolo, você tem que pegar todos os ingredientes, você tem que bater muito bem batido, você tem que, ou bate na batedeira, ou bate na mão, mas é preciso colocar a mão na massa. Sem colocar a mão na massa, você não avança. Então, você observa que os 3 primeiros pilares que eu falei para você, o autoconhecimento, o planejamento e a ação, eles são complementares. Porque à medida que você vai... Agora você diz assim, poxa, Elinês, mas eu vou apenas puxar as informações no autoconhecimento. Eu vou apenas planejar. Quando você está pensando as informações no autoconhecimento, você já está entrando em ação. Quando você para rascunhar o seu planejamento, você está entrando em ação. E quando você chega nessa fase da ação, você olha para trás e você começa a perceber que você, caramba, que legal! Olha como eu estou motivada, porque eu estou de fato realizando, saindo daquela estagnação que eu estava. Hoje eu já não estou mais. Você consegue, de fato, caminhar e ir executando cada etapa do seu planejamento. Então, é por isso que é importante você seguir esses pilares. São esses pilares que vai dar a sustentação para a sua transição de carreira, de forma segura e planejada. Certo? Então, assim, quais os benefícios de você agir diante dos desafios de uma transição de carreira? Quais os benefícios? O que você, quando você começa a agir, você encontra todos os recursos que você precisa. Aí você vai buscar onde esses recursos? Dentro de você e recursos externos. Então você tem todos os recursos que você precisa para você passar pelos 3 pilares. E não vai ser diferente para o 4º pilar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Você consegue focar, um outro benefício é você consegue focar naquilo que de fato importa. Você não vai ficar fazendo, realizando por realizar. Você vai realizar com um foco, com um objetivo, de forma assertiva. Certo? Então, você vai conseguir caminhar e avançar para frente, rumo ao seu objetivo, tá bom? Quando você começa a agir, o que acontece? Você se move rumo ao seu objetivo, você provoca mudanças, mudanças comportamentais, mudanças de pensamento, você consegue quebrar crenças limitantes, que são essas crenças que estão impedindo você de avançar. Por isso que você precisa seguir esses 4 pilares, que é o autoconhecimento, o planejamento, a ação e, por fim, a mensuração. Então, a ação, ela é, de fato, ela tem poder. Quando você começa a agir, você não cria mais historinhas. Então, quando você começa a agir, você cria menos historinhas. Você vai eliminando as historinhas da sua vida. Você vai avançando rumo ao seu objetivo. E toda vez que você começa a agir de maneira assertiva, você também começa a colocar um ritmo de produtividade. E a produtividade vai fazer com que você se sinta mais motivada. Uma coisa é você estar ocupada
e outra coisa é você estar se sentindo produtiva. E quando a gente se sente produtiva, a gente se sente feliz, a gente se sente satisfeita, a gente não vê o dia passar, dá vontade de trabalhar até as madrugadas, porque nós estamos num nível de motivação alta, certo? Então, por isso que é importante você começar a agir, dar atenção a esse pilar, que é o poder da ação. E o poder da ação gera o quê, gente? Gera oportunidades. Gera oportunidade de você avançar, oportunidade de você conhecer outras pessoas que vão facilitar você chegar mais rápido ao seu objetivo. E para a gente finalizar, o último pilar é a mensuração. Eu falei do primeiro, que é o autoconhecimento, o segundo é o planejamento, o terceiro é a ação e o quarto é a mensuração dos resultados. O quanto que é importante você mensurar os seus resultados. Porque quando você mensura os seus resultados, você consegue corrigir a rota. Você entra num processo de mentoria. E quando você sai desse processo, você consegue se ver antes, durante e depois do processo. E você consegue perceber o quanto que você avançou, o quanto falta para você avançar. E outra coisa, você com a mensuração, você consegue desenvolver aquele olhar otimista, de perceber o quanto que você avançou, que talvez com um outro método você não conseguiria. Se você não tem um método estruturado, você não consegue avançar. Você fica dando voltas, igual aquele ratinho hamster, né? Ele fica ali naquela rodinha dando voltas e não consegue avançar. E aí, quando você mensura o resultado, porque a mensuração, ela é mensurada no início, quando você coloca lá a sua expectativa do que você espera dentro de um processo de mentoria. O que você espera alcançar dentro daquele período? E o que você espera, como você espera estar ao final daquele período? E aí, quando você bota as suas expectativas de forma real, aí você lá no final, você mensura o teu resultado, você pode olhar. E a mensuração, ela pode ser feita também de forma diária, de forma semanal, de forma mensal, para que você vá modificando a rota, para você buscar atalhos assertivos e você avançar de forma mais rápida, rumo à sua transição de carreira, né? Você consegue ver as crenças favoráveis e desfavoráveis, aquilo que te paralisou, o quanto que você conseguiu avançar, o quanto que você mudou da sua linguagem, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos. Você consegue mensurar. E a mensuração, ela renova as tuas forças para que você continue avançando, certo? Então, quando eu falo desses pilares, né, que é o autoconhecimento, o planejamento, a ação e a mensuração. Esses 4 pilares são os pilares essenciais para você conseguir sair dessa insatisfação profissional e caminhar rumo à sua realização profissional. Seja nesse mesmo emprego, ou mudando de um setor, ou fazendo uma transição, saindo do emprego e indo empreender, sabe? Ou indo para uma nova empresa. Então, você tem a oportunidade, mas você precisa dar passos. Os passos que você vai dar é o que vai fazer toda a diferença. Baseado nesses 4 pilares. Esses 4 pilares é a sustentação para a sua transição de carreira, de forma segura e planejada.